Uma boa tarde a todos os presentes na casa de ambos os planos e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Pedimos que desliguem seus celulares ou os coloquem no modo silencioso para que não haja interrupção nos trabalhos da casa. Então, neste mês de setembro, que se fala muito sobre valorização da vida, reflitamos a seguinte mensagem. A alegria de viver não é um estado de ausência de sofrimento, mas sim de uma atitude de gratidão e otimismo que se cultiva interiormente, utilizando as dificuldades como degraus para a evolução. É um convite a encontrar sentido e esperança, mesmo nos desafios, espalhando luz e bondade, pois a verdadeira felicidade vem do amor e do serviço ao próximo, e não de bens materiais. Cultivar a alegria de viver é um tesouro pessoal, que não depende das circunstâncias externas, mas sim de um estado íntimo de paz e integração com o divino. Então façamos a prece por todas aquelas almas que estiverem nos nossos pensamentos. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam estas palavras suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então agora teremos o comentário do Evangelho feito pela nossa irmã Mary. Uma boa tarde a todos os irmãos presentes na nossa casa, como disse a Cristina, de ambos os planos da vida, e àqueles que nos assistem dos seus lares. Então, nós estamos, como a Cristina também falou no início, neste mês de setembro, aonde existe uma campanha mundial sobre a valorização da vida em todos os aspectos. E nós aqui na nossa casa, fazem 2 anos que nós fizemos especial este mês de setembro. E neste mês, então, nós estamos no nosso 2º Primavera Espírita, aonde durante todo o mês, como fazíamos sempre, as nossas reflexões
são direcionadas justamente para esta valorização da vida. E nós temos, neste mês ainda, todas as quartas-feiras, conforme estava ali antes e está ali no mural, nós temos reflexões, né, com irmãos que vêm de outras cidades, trazer dos seus saberes e das suas luzes que já conquistaram. Hoje à noite, especialmente, nós temos, às 20 horas, o nosso irmão Cláudio Dávila, que vem refletir conosco. Ele é da cidade de Pelotas, e ele vem refletir conosco, então, com o tema Vida, o Sagrado Caminho para a Evolução. Então, estão todos convidados. Com certeza vai ser um grande banquete de luz. A flor silenciosa. No meio de um campo florido, havia uma flor que não conseguia desabrochar. Ficava ali quieta entre tantas outras, coloridas e abertas para o sol. As outras flores tentavam animá-la. Vamos, abra-se, o mundo é lindo. Mas ela permanecia fechada. E por dentro murchava um pouco mais a cada dia. Até que uma borboleta pousou ao seu lado. Não disse nada, não cobrou nada. Só ficou ali, presente. Por dias, sem pressa, sem julgamento. Aos poucos a flor foi sentindo o calor daquela presença. E devagarinho foi abrindo uma pétala, depois outra e mais uma, até florescer inteiro. Muitas vezes nós não precisamos somente de respostas, mas nós precisamos também de presença, de alguém que fique, que olhe, que escute, mesmo quando não há flor, ainda há raiz. E onde há raiz, há vida. E nós escolhemos como um título, vamos dizer assim, porque precisávamos, está colocado lá na reflexão, na página do Face, daqui da nossa casa, como a superação na valorização da vida. E lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz assim, para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para nós hoje, que estamos aqui como seus discípulos, como seus aprendizes. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Cristo quis dizer quando falou que no mundo tereis aflições? Ele referia-se às dores, às tristezas, os problemas, os desafios que são inerentes à vida humana. Mas tende bom ânimo, disse ele, neste convite para que nós tenhamos coragem, porque nós conseguiremos, sim, juntos vencer, nos superar e superar a todas as dificuldades que porventura tenhamos que experienciar nesta existência. Porque em algum momento, todos nós, meus irmãos, todos nós, enfrentamos e possivelmente enfrentaremos dores que parecem maiores do que nossas forças por vezes.
E é nestas horas que a vida pode nos parecer pesada e sem cor, mas é justamente aqui, neste momento, que somos chamados à superação. Não como quem nega a dor, mas como quem aprende a atravessá-la confiando em Deus. Conta-se que um jovem, cansado e desanimado, sentou-se à beira de um rio a observar um bambuzal. E naquele dia o vento soprava forte, quase violento. E ele pensou então a observar aquele bambuzal. Estes bambus vão se quebrar. Mas para sua surpresa, nenhum caiu, nenhum quebrou. Todos inclinavam-se até o chão, mas logo se erguiam novamente. Então ele foi ter com um sábio. Indagar o porquê daquilo tudo. Como que aquele bambu envergava até o chão com aquela tempestade, voltava e ficava novamente reto. Então o sábio disse: o bambu não resiste ao vento, lutando contra ele. Apenas se curva, mas não desiste de ficar de pé. Assim, após a tormenta, volta ainda mais forte. Sim, somos nós, meus irmãos, que muitas vezes nós ficamos lutando contra as experiências que são apresentadas para nós nesta existência, nos esquecendo que não é lutando contra ela que nós vamos vencer, mas é nos permitindo experienciar esta tempestade, de nos curvarmos a favor do vento. E quando nós nos curvamos e neste movimento nós nos fortalecemos uns com os outros, as nossas raízes procuram aprofundar-se, elas ficam mais fortes, mais robustas. Por isso que quando nós voltamos, nós conseguimos ficar em pé. Essa parábola ou esta história nos mostra que superação não é evitar a tempestade, mas aprender a atravessá-la sem perder a essência. A psicologia nos ensina que nos momentos de dor e crise os momentos de dor e crise podem despertar em nós recursos internos que desconhecíamos. A resiliência, por exemplo, que é a capacidade de se reerguer, muitas vezes nasce justamente quando pensamos não ter mais forças. E é nesses instantes que descobrimos que não estamos sozinhos nesta travessia. Porque quando nós nos tornamos resilientes ante as dificuldades, quando nós paramos de pensar por que comigo, por que essas coisas acontecem comigo, neste pensamento egoístico de como se fosse com o outro não importava, mas por que comigo? E começarmos então a pensar para que tudo isso está acontecendo comigo. Que sinal é esse de alerta que está sendo ligado para mim que eu não estou entendendo? Será que não é para mim acordar e fazer diferente? Será que não tem algum movimento necessário para mim fazer para que eu possa mudar essa situação? Muitas vezes não conseguimos sozinhos. Mas quando nós começamos a fazer este movimento, nós vamos perceber quantos corações amorosos estão do nosso lado. Como nós estávamos muito focados naquele problema, naquela dor, e
E assim, com todo respeito, meus irmãos, aquela dor, ela é nossa e nós a sentimos sim. E ela vai ser do tamanho que nós dermos para ela. E quando dizem que, mas eu cheguei ao fundo do poço. Pois aí não é o fim, meus irmãos. Não. O fundo do poço é o recomeço. Porque se nós chegamos no fundo é porque nós não temos mais para onde ir. E o movimento a partir daí é de retorno, é de volta. É doído, é difícil, mas é trabalhoso? É, mas não é impossível não. Porque nós estamos juntos e nós temos almas muito queridas que nós, apesar de não percebê-las, estão conosco neste auxílio e nesta ajuda. E a vida real nos traz grandes exemplos. Nós escolhemos apenas 2 para trazermos hoje. Mas tem muitos, muitos exemplos de superação. E possivelmente neste momento, cada um de nós traz à memória um exemplo de alguém, de um conhecido, de um amigo, de um familiar que passou por esta superação. Levantou-se, fez esse movimento de volta. Nós trouxemos hoje o exemplo, mas é apenas um simples relato. E os irmãos podem buscar, podem pesquisar sobre a vida de Viktor Frankl. Ele foi levado aos campos de concentração nazista. Não, está aqui. Ele foi um médico austríaco que foi prisioneiro de um campo de concentração nazista. Ele perdeu quase tudo. Ele perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu os bens. E aí na família ele perdeu seus pais, a sua esposa. Mas por que diz que ele perdeu quase tudo? Porque ele não perdeu a esperança. E descobriu que mesmo no sofrimento extremo que ele viveu e que ele viu muitos que ali estavam viver, ele encontrou um sentido para a vida. E neste viver tanto sofrimento dele quanto daqueles com quem ele conviveu, em meio a tudo isso, ele desenvolveu o conceito da logoterapia, que é esta busca do sentido para a vida, embora as dificuldades, embora as aflições, os sofrimentos e as dores. Baseado na ideia de que a vida tem sentido e que a busca por esse sentido é a motivação primária do ser humano. Ele percebeu que a liberdade de escolher como responder às circunstâncias é o que define a condição humana. E ele deixou, entre muitos outros exemplos, uma frase que ficou muito conhecida e que fica como lição para nós, que diz assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. E também nós lembramos e trouxemos aqui de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Este homem conhecido do meio espírita, do movimento espírita. Ele foi um escritor, palestrante e divulgador da doutrina espírita, que desenvolveu nessa existência uma doença degenerativa, que o deixou tetraplégico, cego e com problemas cardíacos.
Mas ainda assim, ele não desistiu da vida. Ele viajou pelo Brasil em sua cama ortopédica, que foi construída especialmente para que ele pudesse sair. E ele então, ele andava nessa sua cama ortopédica para proferir palestras e oferecer apoio a milhares de pessoas. E segundo o relato de quem conviveu com ele, diz que ele era um homem alegre, ele era um homem feliz, e que quem aproximava-se dele não tinha como não se contagiar desta alegria, desta felicidade e desta força de viver apesar de. E a doutrina dos Espíritos nos recorda que a vida é imortal, que nós somos imortais, que nós somos espíritos imortais. E tudo que nós construirmos hoje nesta existência, levaremos conosco apenas aquilo que construirmos para nós mesmos, enquanto espíritos que somos. Sabemos que as coisas materiais, tudo ficarão. Inclusive, este nosso corpo, ele não nos pertence. Ele é um empréstimo. Ele é o uniforme que nós usamos para estar, então, matriculado nessa grande escola da vida. E a doutrina dos Espíritos, ela nos recorda disso. Que tudo aquilo que nós superarmos, tudo que nós nos empenharmos para nos melhorar, é o que nós levaremos. E que cada experiência dolorosa é também um convite de aprendizado. As provas não são castigos, como muitas vezes nós entendemos, mas são caminhos de crescimento espiritual, são experiências que todos nós precisamos passar. E quando unimos esse olhar espiritual com a compreensão psicológica, percebemos que a valorização da vida se dá ao reconhecermos que cada instante, por mais difícil que seja, é parte de um projeto maior de evolução. Assim também nós. Quando a dor nos visitar, quando a dificuldade, quando a aflição, lembremos que a vida é um presente divino e cada instante é oportunidade de aprender, amar, recomeçar e superar. E quando aqui nós falamos em superação, e muitas vezes nós pensamos que superar é vencer obstáculos externos, em alcançar metas ou ultrapassar dificuldades materiais, que também é. Mas na visão profunda da psicologia, superar é muito mais que isso. É um processo de crescimento interior. É este trabalho que nós estaremos empenhando conosco mesmo. Como nós sempre gostamos de dizer que um dos maiores trabalhos e mais difíceis, não impossível, mas mais difíceis, é esse trabalho aqui dentro de nós mesmos. É quando a luta é com nós mesmos. Porque quando é com o outro, nós sempre temos uma palavra de apoio, de consolo, e que bom que nós temos e como isso nos faz bem e nos ajuda. Mas quando é conosco mesmo, é mais difícil. Exige muito mais de nós. Exige que nós, muitas vezes, que nós deixemos de lado muitas coisas que até alguns momentos atrás nós nos comprazíamos e que nós entendíamos como fosse felicidade. Mas felicidade é algo que é constante. A alegria é aquilo que nós temos. Há 2, 3 minutos atrás nós estávamos alegres por ter conquistado alguma coisa, mas daqui um pouco aquilo que nós conquistamos lá atrás
já não vai mais fazer tanto sentido, que essa alegria possa permanecer. E nós vamos estar sempre buscando, e buscando, e buscando a felicidade. É quando nós conseguimos esse trabalho conosco mesmo. E aí, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós percebemos, mas meu Deus, como eu mudei de 2, 3 anos atrás, para não ir tão longe. Como algumas coisas que eu pensava que eram felicidade, hoje para mim são apenas aqueles momentos de alegria. Como felicidade hoje faz um sentido diferente para mim. E este é o trabalho que o Cristo está nos convidando e está nos dizendo que a gente tenha bom ânimo apesar de, porque o Cristo, ele é o nosso modelo e o nosso guia, o nosso mestre. Por quê? Porque o Cristo, até chegar a ser Cristo, aquele Espírito, trilhou o mesmo caminho que hoje nós estamos trilhando. Ele trilhou também este caminho de evolução. E por isso que ele é o nosso guia. Porque ele sabe, porque ele já andou por aqui. E o guia é aquele que conhece todas as estações, é aquele que conhece o caminho onde tem espinho e onde tem pedra. Então, por isso que o Cristo é o nosso guia, porque ele já trilhou por estes mesmos caminhos. E ele venceu. Como ele mesmo disse, eu venci o mundo. Psicologicamente, então, meus irmãos, superar significa elaborar a dor, ressignificar a dor. Porque a dor é uma emoção que nós vamos sentir em muitos momentos das nossas vidas. Nós sentimos dor quando nós perdemos um ente querido, quando alguém que nós amamos muito está muito doente. E várias situações que com certeza cada irmão aí pode estar nesse momento imaginando. Nós vamos sentir a dor, mas nós podemos ressignificá-la. Não sofrer tanto com ela. Porque ela vai ser do tamanho que nós demos para ela. Então nós podemos ressignificar o que eu estou aprendendo neste momento. Eu estou aprendendo a amar mais? Eu estou mais solidário? Eu me tornei mais caridoso? Eu cheguei mais perto? E foi essa grande lição da pandemia do Covid-19 que muitos de nós não alcançamos este entendimento. Foi essa aproximação, a ressignificação da dor. E superar não é ignorar o sofrimento, tampouco negá-lo, mas acolher a experiência. O que de bom eu posso tirar daqui? Que ensinamento eu posso tirar a partir daqui? Compreendê-la e transformá-la em aprendizado. É quando deixamos de nos posicionar como vítimas da vida e passamos a nos reconhecer como protagonistas da nossa própria história. Superação também é um ato de auto-amor. Porque é preciso nos amar para termos força de seguir adiante. É necessário olhar para si com ternura e paciência para reorganizar-se após cada queda, cada dor, cada dificuldade. Esse movimento de resiliência é a capacidade de nos reconstruirmos diante das perdas, das frustrações e das dores inevitáveis da existência. No entanto,
Joana de Ângeles nos recorda que não se trata apenas de um processo psicológico, mas, sobretudo, espiritual. As provas e desafios da vida não chegam por acaso. São convites da providência divina para a nossa elevação moral e espiritual. Cada obstáculo vencido nos ajuda a libertar o espírito, a nos libertar, porque nós todos somos espíritos, do peso do ego ferido e nos aproxima da nossa essência imortal. Assim também acontece conosco. Cada prova, quando compreendida, deixa de ser prisão. Cada prova compreendida deixa de ser prisão e passa a ser degrau para a liberdade do espírito. Toda vez que nós buscarmos compreender o porquê das nossas dores, toda vez que nós buscarmos um sentido para a nossa vida, nós estaremos então construindo este degrau para a liberdade do espírito. Superar, portanto, meus irmãos, é converter lágrimas em luz, dor em sabedoria e quedas em reerguimento. É transformar feridas em fonte de compaixão e esperança. Quando nós estivermos passando por qualquer dificuldade, seja ela qual for, porque cada um de nós tem a sua dificuldade. Cada um de nós sabe aonde a dor dói. Cada um de nós sabe o tamanho da nossa dor. E é com o maior respeito a dor de cada um. E eu me incluo respeitando também a minha dor, acolhendo as minhas experiências também. Que se eu detectar que não vou conseguir sozinha, eu devo procurar ajuda. Hoje, já não temos mais o tabu de visitar um psiquiatra, um psicólogo, fosse coisa para louco. Hoje nós sabemos a necessidade dessas visitas, porque é igual quando nós vamos visitar um cardiologista, um gastro. Nós vamos visitar aquele médico, aquele doutor, aquela área da medicina que vai nos ajudar a tratar da nossa mente, que vai nos ajudar a compreender o porquê dessas dores, vai nos ajudar a entender como nós vamos sair delas, como nós podemos encontrar o caminho para superá-las e transformar então em degraus. E em todos os segmentos religiosos, hoje nós sabemos que todos têm essa ajuda. Vamos procurar naquele segmento que mais nos toca, onde mais nós nos sentirmos bem. E aqui na nossa casa, nós temos o diálogo fraterno, que muitos dos irmãos com certeza já conhecem. É aquele momento em que nós, conversando com alguém, com um trabalhador da casa, com aquele irmão que está sempre estudando para poder auxiliar melhor, nós vamos poder nos desfazendo dos nossos fardos para que eles não fiquem tão pesados para nós. Então vamos procurar ajuda, meus irmãos. Vamos chamar os amigos. Vamos conversar com os familiares. E nós, se detectarmos em qualquer um irmão, em qualquer um amigo, qualquer um sinal de adoecimento das dores da alma,
que nós sejamos instrumentos de auxílio a todos. Que possamos, diante de nossas lutas, lembrar sempre que a superação é um caminho de libertação, de autoconhecimento, e se encontra desse encontro com a espiritualidade, através da fé. E assim, pouco a pouco, caminhamos rumo à plenitude para a qual fomos criados. E para encerrar, nós gostaríamos de fazer uma prece. Senhor da vida, agradecemos pela bênção de existir, pela oportunidade de aprender, de crescer em cada novo dia. Sabemos que as dores fazem parte da caminhada, mas também sabemos que não caminhamos sozinhos. Tu nos sustentas nas horas mais difíceis e nos envia mãos amigas quando mais precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar sentido em nossa existência, a fortalecer em nós a coragem, a fé e a esperança. Que possamos ser bálsamo para os que sofrem, luz para os que se encontram em sombras e amparo para os que se sentem sozinhos. E que ao final de cada tempestade, nossos corações recordem que viver é sempre recomeçar e que o teu amor nos conduz à paz verdadeira. Que assim seja.